Hoje é dia de prestigiar a literatura gótica contemporânea. E não só isso. Hoje eu venho comentar com vocês sobre uma obra que, além de ser contemporânea, ela é ainda nacional. E vocês sabem, eu amo gravar sobre livros nacionais, principalmente que caem na literatura gótica, sabe? Nesse tipo de tema, que é uma das coisas que eu mais gosto de ler, sinceramente. Então, oi, eu sou a Steffi e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre Vozes de um Túmulo, do Marcellus Slay. Eu acho que é assim que se pronuncia. Mas enfim, vamos falar sobre essa obra que é simplesmente fantástica. Então, gente, antes de falar sobre o livro em si, eu tenho que avisar uma coisa. Se vocês escutarem uns ruídos, uns arrastar de móveis e coisa do tipo, não, a minha casa não é assombrada, apesar de que iria super combinar com o tema do livro. É que tem gente no andar de cima e tá, sabe, uma bagunça, então talvez saia um ruído aqui e ali, mas eu acredito que não vai atrapalhar em nada. E se vocês quiserem, podem realmente fingir que são fantasmas aí atormentando a minha casa, que já vai combinar perfeitamente com o tema do livro. Mas agora falando sobre o livro, já que eu já enrolei bastante, então, ele é uma coletânea de contos, se eu não me engano são 15 contos, e todos eles possuem uma forte inspiração da literatura gótica mais clássica, tanto a nacional quanto a internacional. Então vocês vão encontrar muitas citações de autores, vocês também vão encontrar uma forte inspiração, mas ao mesmo tempo existe um tom ali de originalidade. Então não é como se estivesse recontando, sabe? É inspirado e tem tons originais e tem o estilo do autor, que na minha opinião é bem nítido, dá pra perceber ali em todos os contos um toque especial do autor. O jeito de escrever dele, pra mim, é bem notável, eu diria, sabe? Você consegue perceber que é ele. Eu sei que pode parecer engraçado falar isso, mas é que alguns autores, eles têm às vezes palavras favoritas, sabe? Modos de escrever favoritos e a gente logo nota que foi tudo feito pelaquela pessoa, sabe? É isso que eu senti lendo esse livro e lendo outros também, mas como esse é o que eu tô falando hoje, pra mim isso foi bem nítido. Eu achei isso interessante. Só para avisar um pouco sobre os formatos do livro, essa edição que eu comprei aqui, eu acho que tá bem na cara, é a edição Kindle, tá? Ela é bem baratinha, é R$10. E eu acredito que de vez em quando deve ter alguma promoção aqui e ali, porque esses e-books Kindle, eles costumam ser baratinhos, principalmente os nacionais, tá? Os internacionais já são um pouco mais caros. Mas os daqui, principalmente de autores independentes, eles quase sempre caem em promoção e tal. Não posso dizer pra vocês quando e como vai ser a promoção e se vai ter, mas eu acho que vale a pena você acompanhar lá, colocar na sua lista de desejos, que de repente ele fica em promoção, tá? Mas enfim, mesmo sem estar em promoção, eu acho ele bem baratinho, R$10. É um e-book que foi muito bem feitinho, olha a capa dele, que linda. Eu vou falar mais sobre ela mais pra frente, tá? Mas só pra avisar mesmo sobre os formatos, ele também tá disponível no Kindle Unlimited. Então se você for assinante, você pode ler de graça, né? Tipo, só vai pagar a sua assinatura. E surpreendentemente, esse livro também tem uma edição física. Eu digo surpreendentemente porque, bom, fazer uma edição física de um livro é um pouco caro, sabe? Muitos autores independentes ainda estão naquele processo, nem sempre tem, mas esse aqui tem, e se eu não me engano tem na Amazon, então se você é o tipo de pessoa que prefere edição física, eu acho que deve valer muito a pena comprar. Eu particularmente não parei pra ver muito bem como ela é, mas se o e-book ele é tão bem feitinho, sabe, eu acredito que a edição física também é. Então é isso, tá? Esses são os formatos em que ele está disponível e pelo que eu vi, ele está disponível na Amazon, mas eu também vou ir conferir se está disponível em outras plataformas e o link de tudo vai estar na descrição do vídeo. Então se você estiver interessado, é só ir lá conferir. Agora voltando a falar sobre a obra em si, pelo que eu li na Amazon, ela foi publicada ano passado, em agosto, se eu não me engano, mas lendo o livro, lendo a nota do autor, que é uma coisa que eu sempre recomendo que vocês leiam. Se tem a nota do autor, leia a nota do autor,
porque ela sempre tem alguma coisa a mais pra gente. Esse livro ele foi escrito bem antes, se eu não me engano, acho que foi de 2017 a 2021, 22, não me lembro exatamente agora, mas ele aborda um pouco disso na nota do autor lá no início, tá? Então foi um projeto bem planejado, né, já que ele só foi publicado ano passado, eu acho, pelo menos a versão que eu estou aqui, tá? E, enfim, sobre o que são esses contos, o que tem pra gente conhecer aí e por que eu achei eles tão fantásticos. Então, gente, como eu mencionei pra vocês, esses contos eles têm uma forte inspiração da literatura gótica mais clássica. Você vai ver alguns tons de Mary Shelley, você vai ver alguns tons de Álvares de Azevedo, tem ali toda uma mistura e eu sinto que Álvares de Azevedo foi muito forte aqui. Apesar de ser bem nítido que o autor gosta bastante da Mary Shelley, eu notei isso. Mas tem uma misturada, tem vários outros autores que dá pra perceber uma forte inspiração, como o Edgar Allan Poe, ele também é muito citado aqui, e se não me engano é citado logo no início nas notas do autor também. E esses contos, eles vão ter um tom bem macabro, apesar de que às vezes eles vão ter também um tom romântico. Mas é aquilo, é ultra romântico, então não espere que vai ser um romance bonitinho. Se você conhece as obras do Álvares de Azevedo, você já sabe como é que é esse estilo ultra-romântico. O ultra-romântico, ele sempre acaba caindo no mórbido, sabe? E esse livro, ele faz isso com muita perfeição. Inclusive, eu tinha que tirar um dia para poder gravar sobre Álvares de Azevedo. Eu fiz isso muito tempo atrás, acho que mais de um ano, só que eu não gostei do vídeo e arquivei ele. E eu fiquei tipo, vou regravar, e não regravei até hoje. Então esse livro aqui me deu até um alô pra isso, sabe? Mas enfim, as inspirações do Álvares de Azevedo, pra mim, realmente foram muito nítidas aqui. Tem muitas coisas que me remeteram, sabe? Ao Noite na Taverna. Meu Deus, me perdoe se eu tiver esquecido o nome, mas eu acho que é Noite na Taverna. E preciso avisar, obviamente, né, que os contos, eles vão retratar temas bem sensíveis. Então, se você for uma pessoa que se choca com facilidade ou tá passando por algum momento que você não consegue ler coisas tão assim, eu nem diria tão explícitas, mas elas têm um tom bem macabro, talvez esse livro não seja pra você agora. Mas se você aprecia esse tipo de história, você vai adorar, porque o livro é bem curtinho, eu acho que ele tem 186 páginas, então você consegue ler assim, tipo, deitei ali, tá friozinho, deitei na minha cama, peguei meu Kindle, eu leio isso aqui tudo. Então se você é do tipo que gosta de ler uma boa coletânea de contos, sabe, e curtinha, esse livro, ele é ótimo pra você. E agora eu vou me aprofundar um pouco mais nos temas que são abordados aqui. Como eu disse pra vocês, o livro ele aborda temas bem pesados e macabros. Às vezes de uma forma explícita, às vezes não. Mas assim, não é nada tipo extremamente explícito, sabe? O autor ele não retrata com extremo detalhe as coisas mais grotescas. Então acaba não sendo tão chocante, sabe? Pelo menos é a impressão que eu tenho. Mas como eu leio muita coisa estranha, muita coisa pra mim que talvez seria chocante pra outras pessoas, não é. Então é por isso que eu sempre gosto de avisar, né? Porque a minha régua às vezes vai ser diferente das dos outros. O livro aborda questões em torno da morte, do luto, do sofrimento, do vazio. Às vezes ele vai ter uma visão um pouco niilista, às vezes um tom de esperança. Então, assim, ele vai ter um equilíbrio ali que logo se desfaz, sabe? É quase que uma montanha russa de emoções esses contos, e eles sempre vão ter alguma reviravolta, ou quase sempre, e eu gostei bastante disso, porque eu fui pega de surpresa várias vezes lendo essas histórias. Elas vão ser ambientadas em vários lugares diferentes, mas boa parte é ambientada na Europa, se não todas, então tem aquele tom de literatura gótica bem clássica mesmo, aquele tom de certa miséria, sabe? Certa escuridão e florestas e frio, sabe? Tem algumas histórias aqui que são ambientadas no leste europeu, então tem esse tipo de tom. Inclusive, se você é uma pessoa que é habituada à literatura russa, tem muitas coisas aqui que você também vai, ó, captar, sabe? Quando eu digo a vocês que o livro ele aborda muito da miséria, ele nem é tanto apenas sobre o ambiente,
Em boa parte, o ambiente é bem miserável das ambientações dos contos. Mas é muito também sobre a questão do ser, sabe? Alguns personagens ali não têm motivo nenhum para serem miseráveis, mas eles simplesmente decidem ser. Então eles são cruéis, traidores, invejosos e são personagens que nunca estão assim 100% satisfeitos. E eles vão usar do que está ali disponível ou não disponível para eles, para alcançar algum tipo de prazer momentâneo. E a obra ela aborda muito sobre prazer e sobre dor também. Inclusive, tem um conto específico que é sobre isso, sobre essa coisa do prazer na dor. Então, ó, interessante ali, tem um ar um pouco ero, não é tipo explicitamente super ero, mas tem um tom ali, tá? E agora eu quero comentar um pouquinho sobre o meu conto favorito, que é o conto Liliane. Liliane, acho que é assim que se fala pra ficar mais chique. Sobre o que é esse conto? Então, eu amei esse conto porque ele gira muito em torno de perfumes. E eu sou uma fã de perfumes. Eu acho muito interessante a ideia de você juntar várias notas diferentes de cheiros e criar algo ali misturando, sabe? Tem algo muito interessante na criação de um perfume. E eu achei isso muito fantástico. A ideia do personagem ter viajado para vários lugares para criar um perfume perfeito para essa atriz chamada Liliane, que ele possui uma obsessão ali. Então eu achei muito interessante essa coisa, sabe? E ela é uma personagem bem misteriosa. Eu confesso que eu fiquei até na dúvida de tipo, ela existe, não existe? Será que é tudo coisa da cabeça dele? Porque muitos personagens aqui, eles vivem uma ilusão, né? Mas enfim, eu não vou contar o final do conto, mas eu gostei muito dessa coisa do perfume, sabe? Me chamou muita atenção. E eu acredito que não é o conto favorito de todo mundo, talvez nem todo mundo se interesse por isso, mas me chamou a atenção de cara, porque eu amo essa coisa do perfume. Eu acho que tem todo um mistério muito interessante por trás disso, sabe? Eu também gostei muito do lado teatral desse conto e de vários outros também. Eu acho que eu não comentei isso com vocês, mas esse livro, ele retrata muitas histórias em torno do teatro e da arte, o que eu sempre gosto. Então, se você é uma pessoa que também tem interesse por histórias misteriosas em torno de autores, pintores, tem alguns contos aqui que vão chamar a sua atenção. Tem uma outra coisa que é bem aleatória, mas que eu também gostei nesse livro, é que tem muitas aparições de gatos. E eu amo gatos. Então é isso, eu achei bem interessante também. Eu acho que o autor gosta de gatos, porque tem muitas aparições de gatos aqui e ali, tá? E tem uma outra coisa que eu tinha até destacado, eu acho que eu destaquei aqui no Kindle, eu vou ver, que também é um pouco inesperada, mas eu gostei muito do tom de humor que às vezes as histórias carregam. Tipo, elas são macabras, mas tem algumas cenas que eu confesso que eu ri um pouco lendo, porque são bem absurdas. E deixa eu ver se eu destaquei. Ah, sim, eu destaquei, que bom. Essa é uma cena super específica. Ela faz parte de um conto sobre um pintor que teve que ir fazer uma tarefa um tanto inusitada. Ele teve que ir pintar um cara que já estava morto. E, bom, claro que essa história não vai terminar muito bem, mas teve uma parte que eu achei muito cômica, que foi a parte dele tendo que arrumar, sabe, o cadáver para poder parecer que ele estava vivo. E essa parte eu confesso que eu me peguei rindo, ó. Pois enquanto eu o contemplava com pavor, em contrapartida, ele sorria pra mim, como se debochasse da minha pessoa. Que horror! No contexto do conto, eu acho essa parte muito engraçada, porque eu fiquei imaginando a cena, sabe? Bom, talvez eu seja uma pessoa um pouco estranha de ter achado isso engraçado, mas eu achei. Eu achei que tem um tom um pouco cômico, sabe? Eu acho que é bom, equilibra um pouco, já que a história às vezes vai ter um tom pesado. Mas é isso, gente. Eu acho que eu não tenho mais nada pra comentar, porque se eu falasse muito sobre os contos, eu sinto que eu entregaria muito pra vocês, sabe? Então eu quero deixar um tom de mistério, eu acho que assim funciona melhor. Mas pra concluir, eu só queria dizer que esse livro é fantástico e que ele é uma joia pra quem gosta de literatura gótica e quer ler algo novo e algo nacional, sabe? Pra não ter que ficar só relendo as coisas clássicas. Eu sempre gosto de recomendar pra vocês algumas coisas recentes em torno da literatura gótica,
Porque assim, os clássicos são maravilhosos, mas é sempre interessante conhecer algo novo também, né? E ver que ainda existe esse tipo de coisa na literatura. Algumas pessoas têm a ideia de que não existe mais esse tipo de literatura, que nada assim é lançado recentemente, mas tem muitas obras saindo e eu queria falar mais sobre várias. Mas sabe como é, né? Nem sempre dá tempo e nem sempre eu tenho dinheiro pra isso. Esse foi o único livro que eu li esse mês e ele tá bem fresquinho na minha cabeça, porque eu terminei de ler ontem, que foi terça-feira, mas esse livro vai sair... Mas esse livro... Meu Deus, eu tô confundindo tudo hoje. Mas esse vídeo vai sair na quinta. Então, é isso daí. E, enfim, gente. Eu queria também comentar um pouquinho sobre a capa. Eu vou tentar deixar ela bem grande aqui pra vocês verem. Eu achei ela fantástica. Infelizmente, eu não me lembro agora o nome da pessoa que fez essa arte, mas eu vou lá e vou colocar aqui na tela pra vocês irem conferir. Eu achei essa capa tão bonitinha, tão bem feitinha, sabe? Então é isso, eu queria deixar um tempinho aqui pra vocês valorizarem ela, porque eu gostei muito. E é isso, tá? Eu acho que realmente não tem mais nada pra comentar, senão eu daria spoiler demais sobre o livro. Mas eu queria dizer que vale muito a pena e que é uma joia da literatura contemporânea nacional. E antes de encerrar, eu só quero deixar mais uma recomendação pra vocês, que é o livro Onde as Flores do Deserto Dormem, da Lisa Abreu. Eu já gravei sobre ele aqui no canal, mas eu acho que ele combina muito com esse outro livro, sabe? Porque os dois têm um tom muito parecido ali, de forte inspiração de literatura gótica clássica, sabe? Então, se você gostou desse, você pode gostar desse livro da Lisa Abreu, tá? Eu achei que se combinam de alguma forma e os dois são nacionais, então fica a dica, tá? Inclusive o livro da Lisa Abreu tava de graça esses dias, tá? Quem aproveitou, aproveitou. Eu acho que eu cheguei a divulgar no meu Instagram. Sempre que eu vejo que tem algum livro de graça, eu divulgo, tá? Então me acompanhe, porque às vezes eu lembro de usar o Instagram. Às vezes não, às vezes ele fica lá no limbo. Mas tudo bem, é isso, né? E enfim, gente, muito obrigada por assistir esse vídeo, muito obrigada a todo mundo que é membro do canal, vocês me ajudam muito, tá? Inclusive, meu último vídeo não foi monetizado, então, olha, os membros me salvando aí. Esse vídeo quase não saiu, eu tive vários probleminhas com ele, mas enfim, né? Que bom que eu tenho gente me apoiando aí. E é isso, muito obrigada novamente, fiquem aí com os nomes dos membros do canal, e é isso, até mais!